Ahm, Portanto, vamos começar por criar aqui um projeto. Vou criar um projeto C++, mas eu acho que tudo o que vamos falar hoje é válido para C e C++. Portanto, não há nada de. ah, acho que não há nada exclusivo que eu vá usar de C++. Ahm, ok. Ora, se eu correr esta aplicação, vemos que ela já está a imprimir qualquer coisa no ecrã. Ok? Portanto, e o objetivo do printf é exatamente isso. É mostrar no terminal a informação que nós queiramos mostrar ao utilizador. Okay? Portanto, dei o nome da função que se chama print. O F é de formatted, ou seja, é uma função que permite imprimir coisas formatadas. E vamos olhar para o código. O código que neste momento está a usar uma outra função, que é o stdcout. Okay? Esta função, esta sim, está apenas disponível em C++, não está disponível em C. E muitas das pessoas que estão a estudar C, C++, apesar desta ser a função que está disponível e que é recomendada em muitos casos, eu quero me focar mais no printf e depois no scanf. Okay? Um, Portanto, para tentar fazer a mesma coisa, portanto, nós temos aqui é uma mensagem. Depois temos aqui este código que é um /n. Portanto, eu vou. /n pertence a um conjunto de combinações que se chamam uma sequências de escape que permite efetuar comportamentos um bocadinho diferentes. Portanto, o /n o que faz é inserir uma linha nova. Okay? Sem isto, portanto, sem isto ou com isto, o que vai fazer é vocês acabam de escrever o texto, metem um /n e ele mudou o cursor para a linha de baixo e o texto que vocês imprimirem a seguir será posto na linha de baixo. Existe também aqui outro muito usado que é o /t, que equivale a um tab. Okay? E eu já vou pôr exemplos disto a funcionar. Okay? Portanto, vamos só tentar fazer exatamente a mesma coisa que está aqui, mas com printf. Portanto, o printf é uma função, portanto, para chamar é colocar o nome da função. A seguir, o primeiro parâmetro é, é aquilo que nós queremos imprimir. Okay? Neste caso, é só hello world, ponto de exclamação e pôr um /n. Okay? Portanto, se vocês arrancarem no Visual Studio ou noutra ideia à vossa escolha, criarem um projeto de C++, provavelmente terá este formato para usar, para converter isto para um printf, seria assim. Portanto, se eu deixar aqui este também e se eu correr isto, nós devemos ver duas mensagens repetidas. Okay? E só para provar aqui então o que é que faz o /n, se eu tirar o /n aqui portanto, da primeira instrução que é feita, vocês vão ver que o segundo aparece logo a seguir ao meu texto, okay? que não é ideal. Portanto, daí o /n ser necessário para, para mudar de linha e para ir para não colocar o texto todo junto. Vou só mostrar aqui um bocado de um exemplo com /t. Portanto, o /t equivale, portanto, se eu abrir aqui um fecheiro, vou abrir aqui um notepad, /t, vamos imaginar que eu quero pôr o meu nome, Nuno, se eu puser um tab, ele vai parar ali, portanto o Costa vai parar aqui. Se eu agora tiver aqui uma outra letra e der um outro tab, ele vai parar no mesmo sítio. Portanto, este tab normalmente tem, neste caso acho que parece-me são 6 caracteres. Eu julgo que aqui no terminal serão 8. Não sei se isso é configurável.
Portanto, isto permite fazer uma espécie de tabela um, em que as coisas a seguir ao barra T estão alinhadas. Acontece que se eu aqui ocupar demasiado espaço, ele passa para o próximo, para a próxima coluna, entre aspas. Okay? Portanto, se eu aqui fizer um printf do, portanto, vamos pôr Nuno barra T Costa, ou seja, dou um tab no meio destas coisas, e eu aqui vou mudar de linha, vou pôr aqui um barra N, e vou escrever aquilo que pus aqui, portanto um A e um B, aqui um A e um B, e agora aqui vou pôr dois números, portanto 1000 e 2000. E vamos apagar aqui isto que já não precisamos, ok? Portanto, se a gente correr isto, como vocês veem, aqui tudo o que está a seguir ao barra T foi posto, neste caso, dá-me a sensação que isto são 8 caracteres, portanto ele andou 8 caracteres para a frente, aliás, não andou 8 caracteres para a frente, saltou para a coluna dos 8 caracteres, e se aqui houvesse outro barra T, ele ia saltar mais 3 caracteres, porque ele tem, aqui já ocupa 5, portanto ia passar para os próximos, para a coluna número 16. Portanto, o barra T o que faz é isto. O barra N é muito mais utilizado do que o barra T, por razões óbvias, mas pronto, essas são as duas coisas que mais um bocadinho estranhas que vocês podem ver aqui nas formatações. Ok? Portanto, tudo o que nós estamos a fazer até agora é imprimir texto fixo, que é útil, mas não é só isso que o printf consegue fazer. Portanto, nós podemos criar, podemos ter uma variável, vamos dizer que temos esta variável com o valor inicializada com 100 e agora queremos imprimir essa variável. Okay? Vou só pôr isto aqui mais para baixo e vou guardar este código todo. Portanto, vou guardando este código porque eu depois eu depois ponho isto no GitHub para quem quiser descarregar e brincar e seguir depois com os vídeos, ok? Portanto, agora vamos fazer aqui prints de valores, ok? Portanto, vamos imaginar que eu tenho aqui um valor com 100, porque não interessa muito o que é que este valor representa neste momento, mas eu quero, mas eu preciso imprimir este valor no ecrã. Portanto, posso usar um printf e eu aqui digo valor e agora tenho que dizer que nesta posição eu quero que ele me vá imprimir qualquer coisa. Okay? Portanto, vamos imaginar que eu aqui tenho que pôr uma indicação qualquer. Eu vou só. Isto é só um exemplo. Portanto, nesta posição aqui, eu quero que ele meta este valor aqui. Okay? Vamos tentar perceber o que é que está aqui. Portanto, valor, e agora posso pôr aqui um ponto final, barra N. Okay? Portanto, eu aqui estou-lhe a dizer, vamos tentar perceber isto com calma e depois já vamos substituir isto pela coisa certa. Portanto, o primeiro parâmetro desta função é, portanto, é o texto que nós queremos imprimir. Este texto pode conter uma espécie de placeholder, uma espécie de indicação que diz, olha, nesta posição eu quero que tu me vais buscar este valor que está aqui. Okay? Portanto, neste caso, que este valor é um inteiro, o código que nós temos que, portanto, a forma como nós indicamos que ele tem que pegar neste valor e colocá-lo aqui é uma porcentagem D. E é D, portanto a porcentagem é sempre igual, portanto sempre que vocês estejam a fazer referência a uma variável, a um número que queira ser impresso aqui no meio do texto, tem que sempre pôr porcentagem e depois qualquer coisa. E essa qualquer coisa, que neste caso é um D, serve para indicar como é que esta variável deve ser tratada. Ou seja, no caso de um D,
o D é usado para inteiros. Por exemplo, percentagem F é usado para floats e percentagem C para chars, percentagem S para strings. Existe uma tabela que pode ser consultada. Eu tenho aqui esta tabela. Se vocês pesquisarem por printf format specifiers, vocês vão para, este é o site da Microsoft, mas vão encontrar muitos outros sites com isto. Mais importante do que memorizar isto é perceber o que é que está a acontecer. Ou seja, nós estamos a passar a mensagem e estamos a dar a indicação de que ele vai ter que ir substituir isto com, com um valor. Ok? Portanto, se nós corrermos isto, ele vai chegar aqui a este printf, vai buscar o valor, vê o percentagem D. Este percentagem D é um código que ele não vai imprimir, mas vai usar para ir buscar a primeira variável providenciada. Okay? Porquê é que eu estou a dizer a primeira? Porque se eu tiver aqui dois valores, portanto, vamos imaginar aqui valor A igual a 10 e valor B igual a 10, eu posso dizer okay? Posso lhe dar duas instruções para imprimir qualquer coisa, portanto, para imprimir valores, e agora aqui, em vez de providenciar apenas um valor, sou obrigado a providenciar dois. Okay? Vamos só pôr aqui um número diferente. Okay? Okay. Portanto, e aqui, se vocês repararem, o código é exatamente igual. Porquê? Porque nós estamos a dizer para imprimir dois inteiros. Nós temos dois inteiros e estamos a dizer para imprimir dois inteiros. Como é que ele sabe qual deles é que vai pôr em cada um? É pela ordem, ou seja, o primeiro placeholder ele vai substituir com o primeiro valor providenciado, o segundo com o segundo valor e assim sucessivamente. Se por alguma razão vocês quiserem imprimir o mesmo valor duas vezes, vamos supor que eu quero nesta mensagem, e agora digo aqui o primeiro valor é. Isto é um bocado estranho escrever com acentos porque isto não vai ficar bem. Mas pronto, e agora aqui vocês querem passar outra vez o valor A. Portanto, tenho que pôr aqui outra vez um porcentagem D. Portanto, este é o terceiro placeholder. E aqui teriam que providenciar outra vez o valor A. Portanto, é normal vocês, ou pode ser normal, passarem várias vezes o mesmo valor. Okay? Portanto, se a gente correr isto, temos o 10 e o 20, ou seja, o valor A e o valor B. E depois, novamente, está aqui mais um placeholder. Novamente passamos o valor A para ser colocado aqui. Okay? Portanto, isto é relativamente normal poder fazer isto. Okay? Estes argumentos aqui são argumentos iguais a qualquer outra coisa. Portanto, nós como argumento podemos passar, não precisamos de passar, não precisamos ter uma variável para aquilo que nós queremos mostrar. Ou seja, podemos dizer que os meus valores são estes e estes, e a soma deles é, aqui vou dizer que quero passar um número, e o argumento que eu lhes passo é o valor A mais o valor B. Okay? Portanto, neste momento o que vai fazer é ele vai somar estes dois valores e vai passar isso como terceiro argumento para depois ser substituído aqui. Okay? Portanto, se eu arrancar isto, nós temos aqui a soma dos valores é 10 e 20, e depois como terceiro argumento, ou como quarto, aliás, mas como terceiro valor passado é a soma dos dois, e esse valor vai depois ser posto aqui. Okay? Portanto, isto, tal como, isto é como isto é uma função, portanto, o printf é uma função normal
isto tanto é válido para o printf como para outra coisa qualquer. Só mais um exemplo. Por exemplo, eu posso dizer que o resultado da minha função é, eu vou dizer percentagem D, e agora aqui vou chamar uma função que ainda não existe, mas eu já vou criar, portanto retorna valor. Se eu declarar aqui uma função que retorna um inteiro, e se eu retornar 7, trapalhão. Portanto, eu estou a chamar a função, esta função vai-me retornar um valor e esse valor vai ser substituído aqui. Ok? Enganei-me a escrever. Portanto, se eu correr isto, ele diz-me que o resultado da minha função é 7. Ok? Portanto, todas estas formas de passar, de providenciar argumentos para a função funcionam não só com o printf, mas com qualquer outra função. Ok? Agora, aqui em relação ao print de valores, não há muito mais a dizer, no sentido de nós só estamos a usar inteiros. Ok? Vamos fazer aqui um print com outras coisas. Ok? Portanto, vamos imaginar que eu tenho aqui um char que é um n. Okay? Temos aqui um float que é pi 3.1415. Portanto, a gente já viu com inteiros, portanto podemos pôr também aqui um inteiro. Vamos chamar idade, que é um número tipicamente inteiro. O que é que podemos ter mais? Podemos ter aqui um char asterisco nome e para agora o que é que ele se queixa? Char asterisco igual a isto. Bolas. Char. Ok. 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 Temos um array de chaves. Ok, que é uma string. Pois, presumo que para ter como estava diferente. Ok. Portanto, agora nós, quando quisermos fazer printf destas coisas, portanto, vamos começar por tentar imprimir a letra. Okay? Se nós, vamos supor que a gente se engana e continuamos a usar um porcentagem D para um char, vamos ver o que é que acontece. Okay? Portanto, isto está errado, mas vamos ver o que é que... Ou, não é que esteja errado, mas provavelmente vai dar o resultado que vocês não querem. Okay? Portanto, o que aconteceu? Ele escreveu letra 78. E pode ser um bocadinho estranho de onde é que ele foi buscar os 78. Okay? Portanto, o que está a acontecer é, vocês aqui deram a indicação de que querem que este valor seja interpretado como sendo um número, okay? Em vez de ser como sendo um caractere. E 78 é um valor que representa esta letra. Portanto, se vocês abrirem aqui esta aplicação que se chama CharMap no Windows, ele aqui, todas estas letras que aqui tem, são normalmente
portanto, são as letras e cada letra é representada por um número. E no caso do N é o 78 desta lista. Portanto, o 79 seria esta, este seria o 80, 81, etc, etc. Okay? No nosso caso, nós queremos mesmo é pôr a letra. Portanto, para imprimir a letra seria uma porcentagem C. Vocês podem confirmar isso aqui nesta tabela. Podem sempre pesquisar estas coisas. Onde ele diz que a porcentagem C é usado para pôr para inserir um caractere, okay? Um C minúsculo. Existem depois aqui algumas variantes, se estamos a falar de single byte characters, white characters. Para a maior parte das pessoas, numa primeira fase, isso é um bocadinho irrelevante. A percentagem C será suficiente para imprimir a letra. E, portanto, se nós agora executarmos o mesmo código, nós vemos que em vez de ele imprimir o código que representa aquela letra, ele interpreta isto como um char. Okay? Portanto, e aqui já vai colocar a letra, portanto, o caractere que representa aquela letra. Ok? Portanto, o mesmo é válido para, por exemplo, números. Ou seja, se eu aqui, se eu agora quiser imprimir aqui o pi e puser porcentagem D, e se eu passar o pi cá para dentro, eu acho que aqui o resultado ainda vai ser um bocadinho mais estranho. Pronto, exatamente. Vamos só por aqui um barra N. Portanto, barra N, como eu já disse há bocado, é para passar para a próxima linha. Portanto, para criar uma linha nova. Portanto, aqui o que é que aconteceu ainda mais estranho? Nós temos este valor aqui, pi, que tem este valor. Okay? E nós estamos a passar este valor, que não é um inteiro, mas estamos a dizer para ele ler isto como se fosse um inteiro. Okay? Isso, isso vai dar um número muito estranho, porque a forma de como os números são guardados difere muito de ser um inteiro ou de ser um float. Okay? Porque uma coisa seria eu dizer, eu converter este número que aqui está para inteiro, ou seja, se eu fizesse isto, isso chama-se um cast. E aqui o que é que nós estamos a fazer? E aqui vocês já vão ver que isto já vai dar um número mais aceitável. Portanto, se eu correr isto, nós vemos aqui que ele já pôs 3, ou seja, o 3 a gente percebe que é a parte inteira deste valor aqui. Okay? Portanto, porquê que deu uma diferença tão grande entre fazer o cast? Vamos pôr aqui estas duas instruções. Portanto, o que acontece aqui é, vocês estão a dizer para ir ler um número ao sítio onde isto está guardado. Okay? Para ir ler um número como inteiro no sítio onde isto está guardado. Ora, isto cá dentro não é o inteiro, é um float. E ele guarda os números de forma muito diferente do que se fosse um inteiro. Okay? Aqui, o que nós estamos a dizer é, olha, antes de enviares isto para o printf, converte este valor para um inteiro, e ele aqui já vai criar uma variável temporária, vamos lhe dizer assim, com o valor ajustado para um inteiro, ou seja, ele lê este valor corretamente, portanto o 3.1415, converte para um inteiro, fica só com 3, e depois isso é passado para dentro do printf. Por isso é que na segunda linha, vamos correr outra vez, por isso é que na segunda linha ele mostra este valor corretamente. Okay? Pronto, de qualquer forma, não seria nenhuma destas coisas que a gente queria. Nós queremos imprimir isto como sendo um float. Portanto, aqui podemos imprimir um F e aqui não fazemos cast nenhum. E agora estamos a dizer que este valor, que é um float, deve ser escrito e deve ser lido como um float. Okay? Portanto, se nós corrermos isto, ele aqui já mostra o valor como sendo realmente um double. Okay? Ou um float, neste caso. Portanto, com a parte decimal e com a parte inteira. Ele ainda mete aqui uns valores de padding. Mais tarde vamos ver como é que se consegue formatar isso. Okay? Portanto, aqui eu vou deixar este código, mas vou deixar que está errado porque percentagem D não deve ser usado para valores float.
aqui vou só dizer que é estranho, porque float ser convertido para int. Aliás, estou a dizer que funciona porque float está a ser convertido para int, ok? Portanto, isto aqui é o, vamos dizer que é o correto, porque percentagem F deve ser usado para imprimir floats, ok? Agora, temos aqui a idade, que nós já vimos como é que se imprime, inteiros é sempre com a percentagem D. A seguir temos aqui uma string, ok? Para imprimir a string, usamos a percentagem S, S de string, então isto ajuda um bocadinho. E aqui nós podemos pôr o nome, ok? Eu acho que isto funciona. Ok, funciona. Portanto, aqui vocês disseram, vão imprimir uma string e passam aqui um array de chars cá para dentro. Um array de chars basicamente é uma string, ok? Ok, aqui vamos dizer que é correto. Percentagem S deve ser usado para imprimir strings, que são arrays de chars, ok? Existe ainda doubles, posso tentar criar aqui um double. Vamos pôr aqui distância, casa de trabalho, isso aqui é um valor parvo. Vamos pôr 12.457, acho que isto é tudo, acho que eu consigo guardar isto. E agora para imprimir um double, vamos pôr aqui distância. E neste caso, vamos ver o que é um double. Double, eu acho que seria, não sei se também será com um F. Vamos experimentar com um F. Honestamente, também já não me lembro bem. Mas lá está. Isto é daqueles tipos de coisas que o que interessa é saber, mais do que decorar as coisas, é perceber o que é que está a acontecer. E se isto não for o que vocês querem, vocês podem sempre. Ok, pronto, é também uma porcentagem F. Okay. Portanto, estava com dúvidas. Pronto, depois há aqui montes de maneiras de formatar as coisas. Vocês podem ter, por exemplo, um inteiro e formatar com hexadecimal. Há aqui montes de coisas para explorar. Eu vou pôr aqui este código aqui, este link. E vai ficar depois no código, ok? Ora, uma das coisas que há bocado eu falei foi quando nós imprimimos estas coisas, por exemplo, aqui quando imprimimos o pi, ele pôs aqui estes dois zeros. Portanto, ele por norma mete sempre 6 casas decimais. Eu acho que, não sei se isto é configurável mediante os vossos settings do computador, os settings regionais, essa tralha toda. Mas vamos ver como é que conseguimos formatar isto. Como é que, por exemplo, nós conseguimos formatar, por exemplo, as horas e mostrá-las de forma corretamente. Porque normalmente nós temos. Só mostrar aqui um exemplo. Portanto, quando nós queremos, vamos imaginar que a nossa hora é 23h15, portanto isto seria o correto, mas quando é, por exemplo, meia-noite e 7, nós pomos duas casas para mostrar o zero e pomos também uma casa para mostrar os minutos, ou seja, normalmente nós não pomos isto para mostrar uma hora, certo? Isto é muito estranho quando isto acontece, ok? Portanto, vamos tentar formatar inteiros primeiro e depois vamos tentar formatar o float. Se a gente perceber um, depois é mais fácil de perceber o outro, ok? Portanto, vamos fazer aqui a formatação de números, ok? Portanto,
vamos criar aqui, só comentar isto, que é para isto não encher o nosso ecrã. Portanto, vamos dizer int horas igual a 0, portanto é meia-noite, e int minutos igual a 0. Portanto, esta seria a abordagem simples, onde nós fazemos um printf, em que dizemos que percentagem D, e pomos as horas e os minutos, ok? Portanto, isto vai ficar estranho. Se a gente correr isto, fica 00, por minutos eu quero 7, ok? Ou seja, aquilo que eu estava a dizer, 07 é muito estranho, ok? Portanto, normalmente a gente estamos à espera de ver 00, 2 pontos, 07, ok? Ora, para fazer isso, temos que dizer aqui na porcentagem D que queremos que ele ocupe duas posições, ok? Mesmo que o valor só ocupe um caractere. Okay? Se a gente meter aqui um 2, estamos a dizer que, independentemente do valor que esteja aqui dentro, eu quero que tu ocupes pelo menos 2 caracteres, ok? O mesmo, e vamos fazer o mesmo para os minutos, ok? Se nós fizermos isto, já vamos ver uma coisa um bocadinho diferente. Vamos pôr aqui um barra N, só para colocar uma linha nova, ok? Ou seja, vemos que isto mudou, não mudou muito, mas mudou um bocadinho. Ou seja, este 0, vemos que isto está a ocupar, cada um deles está a ocupar 2 caracteres. Ou seja, metade daquilo que nós queremos já está feito. Só que ele não está, aquilo que ele está a colocar nesta posição, que devia ser um 0, ele não está a pôr nada. Okay? Está a pôr um espaço em branco. Para nós dizermos que ele deve pôr um 0, pomos um 0 aqui antes do 2. Okay? E porquê é que tem que ser antes? Porque se fosse depois, o que aqui nós teríamos a dizer é que isto nós queremos que ocupe 20 caracteres. Se a gente arrancar com isto, vamos ver que isto ocupou estes caracteres todos, que não é o que nós queremos. Okay? Portanto, antes do valor que indica qual é o tamanho que nós queremos, se nós pusermos um 0, portanto fica 0,2 para as horas e 0,2 para os minutos, quando nós corremos isto, vamos ver que ele agora, no espaço, no sítio onde ele antes punha um espaço, agora mete um 0. Okay? Portanto, isto já fica com um aspecto muito mais interessante. Okay? Portanto, para formatar números, para formatar inteiros, isto é normalmente uma das coisas importantes de saber, portanto, e úteis, para apresentar os números um bocadinho mais user-friendly, okay? Mais fáceis de perceber. Aqui já fica correto. Fica correto. Aqui um exemplo que é meia-noite e 7. Okay? Caso, vamos imaginar que havia aqui um problema e que as horas eram um valor que ocupa mais casas do que duas. Okay? Vamos imaginar que por alguma razão isto era 300 horas. E nós aqui estamos a dizer que temos aqui um 2, ou seja, o que vai acontecer aqui é o que esta indicação que dá é ele tem que ocupar pelo menos duas casas, mas se ocupar três, que vai ser aqui o caso, portanto, ele vai precisar de 3 caracteres para imprimir este número. Neste caso isto não faz nada, é como se fizesse só assim, ok? Portanto, se a gente agora arrancar com isto, ele escreve o 300 normalmente e depois escreve o resto, ok? Portanto, esta coisa aqui não limita o tamanho. Portanto, se ele precisa de X caracteres para escrever aquele número, ele vai usar aqueles X caracteres para escrever o número. Não interessa se vocês dizem aqui que é para ocupar 2. Aqui, esta indicação só diz que se o número for menor, eu quero que ele ocupe este tamanho, mas se for maior, ele já vai ocupar na mesma. Okay? Ele faz isso sempre por default. Okay? Portanto, isto era só para realçar esse ponto. Agora, em relação aos floats, vamos
deixar aqui este pi. E agora vamos imprimir float sem casas decimais. Ok? E aqui normalmente o que fazemos, portanto, para imprimir um float seria, vamos fazer aqui ok, portanto, fazíamos percentagem F e aqui punhamos o nosso valor, ok? Vamos pôr aqui uma linha nova, ok, então isto ficaria o 3, 14, 15 e mais dois zeros que nós não queremos, ok? Ou que ele mete por defeito. Okay? Agora, a primeira coisa que nós queremos é vamos experimentar pôr algo parecido com isto que temos aqui. Portanto, se eu puser 0,2, vamos ver o que é que acontece. Okay? Vamos ver qual é o resultado disto. Okay. Ele aqui ficou exatamente igual. Vamos pôr um número maior. Vamos pôr 10 casas decimais. Ou 10 casas. Eu estou a tentar perceber o que é este 10. Ok. Portanto, este valor aqui é o valor todo que nós queremos. Portanto, este 10 aqui é o valor que nós queremos que o número todo ocupe. Ou seja, ele está a pôr 6 caracteres aqui, 7, 8, 9, 10. Okay? Portanto, este 10 aqui está a dizer que nós queremos que ele ocupe 10 posições e se houver espaço em branco, preenche com 0. E por isso é que ele tem 003. Okay? Não é bem o que nós queremos. O que nós queremos é limitar as casas decimais. Okay? Portanto, para limitar as casas decimais, temos que pôr um ponto aqui. E agora o valor que metemos a seguir ao ponto diz-nos quantas casas decimais é que queremos. Portanto, se nós quisermos pôr 0, portanto, é primeiro um float sem casas decimais, fica assim, ok? Se quisermos com uma casa decimal, portanto, seria ponto 1, ok? Ou seja, a maneira de perceber isto é o que está a seguir ao ponto, eu quero que tenha uma casa decimal, ok? Ou quero usar um caractere a seguir ao ponto para representar este número, ok? Ou seja, e assim sucessivamente, portanto, se eu quisesse pôr com 3 casas, seria ponto 3, ok? E, portanto, estamos sempre a passar o mesmo número, o que acontece é que ele está a formatá-lo de maneira diferente. Agora vamos imaginar que eu também quero que ele meta 03 ponto, ou seja, quero que ele formate a parte inteira com dois valores, ok? Tal como nós fizemos aqui com as horas. Nesse caso, eu acho que posso pôr 02.3, mas não tenho a certeza. Não. Ok. Portanto, aqui teria que ser algo assim. Já vou tentar explicar. Ok, exatamente. Portanto, o que é que está aqui a acontecer? Vamos primeiro copiar este código, que é para não estragar esta parte. Portanto, imprimir inteiro com 2 casas e decimal com 3. Okay? Portanto, este fica só assim. Ponto 3, okay? Com 2 casas decimais. Ok, agora, aqui o que é que nós estamos a fazer? Estamos a dizer que eu quero que no total ele tenha 6 casas, portanto que o número todo ocupe 6 casas, e quero que 3 delas sejam a parte decimal, ok? Portanto, vamos ver se é isso que acontece. Ou seja,
o número está a ocupar 3 casas decimais, portanto isso é fácil de perceber. Temos uma letra, um caractere, 2 caracteres, 3 caracteres, 4, 5, 6. Está certo. Ponto 3 indica que nós estamos a usar 3 casas decimais, portanto 1, 2, 3. E o resto, que não é ocupado por nada, portanto que seria esta coisa, nós estamos a pôr um zero. Ok? Portanto, portanto o 6 é o total do número todo e o ponto 3 é, é a parte decimal. Okay? Portanto, isto fica. É preciso aqui fazer, às vezes, fazer tentativa e erro para se perceber como formatar o número, mas é assim que se faz a formatação de floats. Okay? Aqui na formatação de strings. Podemos fazer. Vamos só aqui obter a string. Okay. Portanto, vamos outra vez novamente fazer aqui imprimir uma string sem formatação. Portanto, vamos fazer um printf. E vou pôr aqui estes pipes aqui antes e depois. Isto é só para a gente ver o espaço que a string vai ocupar, ok? Portanto, aqui se eu puser, a gente chama isto de nome. Portanto, se nós fizermos isto, ele vai ocupar só aquilo que precisa, ok? Não tem indicação nenhuma. Se nós com indicação ok? Portanto, se nós aqui pusermos, seguirmos a mesma lógica que temos seguindo nos inteiros e pusermos um valor aqui no meio, eu aqui, agora vai ser útil porque é que, vocês vão perceber porque é que eu ponho estes pipes. Vamos só criar aqui uma linha nova. Porque se eu agora puser aqui 10, o que eu estou a dizer é, olha, tu, se não ocupares 10 caracteres, eu quero que tu, portanto, quero que tu ocupes pelo menos 10 caracteres. É assim que se deve ler isto. Okay? Se eu carregar no play, ele, oh, isto são 10 caracteres e ele escreve, escreve aqui o valor no fim. Okay? O que nós podemos fazer ainda é colocar este texto no início de todo este espaço. Okay? Para nós fazermos isso, com alinhamento à esquerda. Okay? Portanto, por norma, alinhamento à direita, perfeito. Para alinhar à esquerda, pomos aqui um número negativo, ou seja, menos 10 vai forçar o texto a ir para o lado, para o lado direito, para o lado esquerdo, aliás. Portanto, ele continua a ocupar 10 caracteres, porque esta coisa só é impressa aqui, mas o texto aparece alinhado à direita. Okay? Não há nada para alinhar ao meio. Se vocês quiserem fazer isso, tem que ser uma função vossa que faça isso. E isto é o principal do printf. Eu acho que não me está a escapar assim mais nada. Mesmo só estas coisas para formatar. Saberem que existem estes códigos diferentes para inteiros, para floats, para strings, para seja lá o que for. E já agora, para booleanos não há nada de especial. Portanto, se eu quiser aqui um booleano is, portanto, não há nada que eu possa pôr aqui, portanto não há aqui nenhuma porcentagem B, acho eu. Deixa-me confirmar. Portanto, acho que não há aqui nada específico para booleanos, porque na prática um booleano é um inteiro.
Um, já agora vamos aprender sobre o que é que isto faz. Eu acho que isto vai dar erro. Sim, ok, ele nem sequer interpretou isto como sendo uma coisa válida. Portanto, se vocês imprimem para verem o valor do inteiro, tem que pôr um porcentagem D e ele interpreta isto como sendo o inteiro, mas neste caso isto é válido, ok? Portanto, isold não aparece nem true nem false, aparece só 0 ou 1. Na prática é isso que um booleano guarda. Portanto, pronto, para booleanos não há nenhum código especial, tenho que usar os do inteiro. Okay? Torna as coisas um bocadinho mais fáceis. Portanto, em relação ao printf, é isto. Eu vou depois limpar este código para aparecer para pôr no GitHub. E em relação ao printf é isto.